Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra-Golpe Cotidiano e hoje estou aqui para pagar a dívida que fiz com vocês lá atrás. Para aqueles que se recordam, ali no final da série O Efeito Dominó, eu falei que eu ia trazer um conteúdo específico sobre algumas ações afirmativas que os governos estariam implementando, seja nacional ou internacionalmente, para favorecer um sexo em detrimento do outro, sendo que isso, na verdade, estaria sendo travestido de medidas para fomentar a igualdade entre os sexos. Bem-vindos ao episódio de hoje, as iniciativas governamentais. Então, produção, solta a vinheta. Antes de começarmos, de tempos em tempos, sempre vale relembrar. Toda e qualquer matéria, artigo, dados e informações que a gente utiliza aqui no Contra-Golpe Cotidiano sempre vão estar referenciados tanto no comentário fixado lá do YouTube, quanto também na descrição lá do post do respectivo episódio, tá? Para quem quiser ler o material na íntegra ou quem quiser ter acesso, eventualmente, às análises dos produtores de conteúdo que eu trago aqui na íntegra também, fique à vontade, tá? A consulta é de livre e espontânea intenção e predisposição de vocês, tá ok? Bom, dito isso, hoje eu vou tentar fazer algo parecido, obviamente, porque eu não tenho ainda a mesma experiência e lastro que ele, né? E a ele eu estou me referindo ao Dom Sandro. Então, se essa mensagem chegar até ele, se esse conteúdo chegar até ele, já desde já um abraço aí pro Dom Sandro, tá? E geralmente o que ele faz? Ele traz uma matéria, um artigo, ou mesmo uma lei, e ele lê, e aí ao final de cada parágrafo, cada ponto que ele acha que ele tem que fazer alguma colocação, ele vai e emite um comentário, tá? Eu vou tentar fazer isso de uma forma um pouco mais rápida hoje, porque eu também quero deixar espaço para a análise que eu trouxe, né, que já adianto que é uma análise do Raccoon, que é uma análise muito boa, que ele faz especificamente também sobre este tópico, né, que foi o que eu prometi para vocês lá no final da série O Efeito Dominó. Inclusive, para quem não assistiu, por favor, volte lá e dá uma conferida na série que vale a pena antes de você conferir o conteúdo desse episódio, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos dar início à leitura do texto, porque, como bem diz o Dom Sandro, as pessoas têm o costume de escrever as coisas assim muito bonitinhas. E aí, de vez em quando, a gente tem que vir aqui e destrinchar melhor exatamente o que significa, o que está por trás de cada, vamos dizer assim, maquiagem que eles passam nos textos e nas palavras. Então, bora lá. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? O texto foi tirado de um site chamado ONU Mulheres, isso mesmo, ONU Mulheres, tá? E eu dividi ele em 4 parágrafos, tá ok? Então, vamos ler o primeiro parágrafo. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Com 17 objetivos globais, os Estados-membros aprovaram um plano de ação para promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Foram definidas 169 metas globais com foco nas pessoas, no planeta, na prosperidade e na paz mundial. As metas para o alcance da igualdade de gênero estão concentradas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que eles chamam de ODS 5, e transversalizadas em outros 12 objetivos globais. Nesse primeiro parágrafo, assim, não tem muita coisa que a gente possa destrinchar, né, exceto, assim, poucos pontos. O primeiro é quando eles falam dessa quantidade de metas globais, né, que eles estariam aparentemente visando, né, o que já soa como um absurdo, né, 169 metas globais. Pô, um país como o Brasil não consegue, sei lá, resolver praticamente 3 principais, né, que é dar saneamento básico para todo mundo, uma educação de qualidade e segurança. Então, quem dirá mais 169, né, no caso, porque o Brasil faz parte disso e eu vou ler os próximos parágrafos e vocês vão poder conferir. Mas também já fica o destaque da principal palavra, é nessa que a gente vai bater na tecla hoje, que é a questão da igualdade de gênero. Então, só para começar, o site onde foi isso encontrado se chama ONU Mulheres. Pergunto a vocês, existe alguma coisa chamada ONU Homens? Existe algo nesse tipo? Não. Então, só por aí já dá para perceber que esse discurso de igualdade já começa a soar meio estranho. Mas vamos seguir mais adiante que tem mais coisa para falar sobre isso. O segundo parágrafo começa assim. Em apoio à Agenda 2030, a ONU Mulheres lançou a iniciativa global, abre aspas,
por um planeta 50-50 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero, fecha aspas, com compromissos concretos assumidos por mais de 90 países. Construir um planeta 50-50 depende que todas e todos, mulheres, homens, sociedade civil, governos, empresas, universidades e meios de comunicação trabalhem de maneira determinada, concreta e sistemática para eliminar as desigualdades de gênero. Então é interessante perceber nesse segundo parágrafo, né, alguns pontos, né? Então diz por um planeta 50-50, 2030 e tal, só que eu queria saber. Essa iniciativa de fazer essa divisão entre homens e mulheres também vai servir, por exemplo, nas plataformas petrolíferas, na galera que faz manutenção predial, na galera que faz muito serviço manual. Será que isso vai ser aplicado lá também, ou vai ser só único exclusivamente nos escritórios e principalmente aí na iniciativa privada? Né? Então, assim, de novo a galera tentando negar o óbvio, que homens e mulheres são diferentes, né? E a gente já trouxe aqui uns motivos. Então, assim, só citar um exemplo básico. Por exemplo, as mulheres têm questão de maternidade, entretanto, os homens têm a questão, por exemplo, do trabalho braçal, certo? Então, assim, você querer igualar algo que, por natureza, já é desigual, e a desigualdade é uma coisa que faz parte da natureza. Na natureza existe um forte, um fraco, um rápido, um lento, um alto, um baixo. Então, assim, isso é uma coisa natural. O que deveria, na verdade, ao meu ver, ser averiguado é se essa desigualdade está acontecendo por uma questão de meritocracia ou se essa desigualdade está acontecendo por um outro motivo. Porque se fosse por uma questão de meritocracia, a gente sabe, isso inclusive, por exemplo, se a gente só se tratar de homens, sempre tem os caras que estudam mais, os caras que trabalham mais, os caras que estão dispostos a correr mais risco. E, obviamente, por uma questão assim de, ao menos, ser justo, quem se doa mais, quem se esforça mais, quem estuda mais, quem trabalha mais, naturalmente tem que ganhar mais. E a gente sabe que geralmente o sexo que opta por profissões difíceis, de risco e de trabalho braçal que dá mais salário, mais renda, mais recursos, são os homens. Então é uma coisa natural, até porque não existe placa, pelo menos eu não vi nenhuma, dizendo que é proibido mulher fazer tal tipo de serviço. Elas simplesmente escolhem não fazer, exercendo a sua liberdade. Pois bem, você escolheu não fazer, entretanto, é necessário que outras pessoas façam, e se essas outras pessoas estão fazendo, é natural que elas recebam um salário maior que você, beleza? Isso vale para homens, mulheres, e entre homens e mulheres, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente já tirou. Mas outra coisa que me chamou a atenção é que vocês percebem que parece que existe uma coordenação, certo? Então é uma ação conjunta. Então você viu ali citar a questão de governo, empresa, universidade, meios de comunicação. Então, assim, será que todas as coisas que a gente já trouxe aqui no Contragolpe, mais as que a gente ainda vai trazer, será que faz sentido com esse tipo de trecho do parágrafo? Será que tudo que vocês veem aí na questão de reforçar essa questão do feminismo e tudo mais, será que é só uma questão de coincidência? Será que não é uma ação coordenada? Será que não é, assim, único e exclusivamente uma obra do acaso? Será que não é? Tipo, será que realmente tudo que acontece é simplesmente pelo imperativo biológico feminista, ou feminino, ou mulherista, sei lá, como quiserem falar aí, mas não existe uma ação coordenada para ficar fomentando isso? Assim, para mim, no mínimo, parece algo suspeito, e até porque por tudo que a gente já trouxe aqui, a gente já sabe que não é. Mas, para quem está caindo aqui de paraquedas, é algo que fica para você pensar, inclusive acompanhar os conteúdos anteriores. O terceiro parágrafo se inicia da seguinte forma: dentre as ações do Planeta 50-50, salientam-se novas leis, o fortalecimento de direitos conquistados pelas mulheres. Outras ações podem incluir a criação de programas para erradicar a violência contra as mulheres e meninas, incentivando a participação das mulheres na tomada de decisão, investir em planos de ação nacionais ou políticas para a igualdade de gênero, criando campanhas de educação pública para promover a igualdade de gênero. Bom, lendo agora o terceiro parágrafo, me remete a uma coisa que eu esqueci de mencionar no primeiro, né? Então, assim, você vê que eles sempre falam de questão de ser inclusivo e tudo mais, mas eles esqueceram ali no trecho, né, de falando homens, mulheres, sociedade civil, blá, 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 esqueceram de falar, e a galera não binária? E a galera do abecedário, né, LGBTQI e tudo mais, né? E quando fala todas e todos, esqueceu de colocar o todes. Então, assim,
vocês esqueceram de incluir aquelas pessoas que vocês supostamente sempre dizem que devem ser incluídas. Então, só por aí já começa a hipocrisia, né? Beleza. Mas agora, voltando para o terceiro parágrafo, perceba o seguinte, quando ele fala assim, salientam-se novas leis e o fortalecimento de direito conquistado pelas mulheres. Então, assim, será que não é isso que está acontecendo, principalmente nos países ocidentais, inclusive no Brasil, que a todo momento está saindo uma nova lei, inclusive a gente já trouxe aqui vários casos, mas os dois mais memoráveis é o caso do Algemas do Rosário e o caso dos alimentos compensatórios também. Então, assim, o que foi proposto está sendo cumprido. Pelo menos é o que diz aqui, certo? E, ao contrário do que a gente levantou no segundo ponto, eu disse tendo, não tenho certeza, mas tendo a acreditar que isso não é uma coincidência, beleza? Mas outro ponto que vale destacar é a referência incisiva sempre no sexo feminino. Estou falando proteger mulheres e meninas, a decisão das mulheres. Tá, mas vocês não falaram que era igualdade? Então, aonde está falando também que tem que tomar cuidado com a questão dos meninos? Onde está falando que tem que também tomar cuidado com a questão dos homens, que os homens também sofrem, que a gente levanta aqui falsas acusações, alienação parental, perda de patrimônio, principalmente após divórcio, sem culpa e tudo mais. Então, assim, onde está? Porque vocês dizem que é igualdade. Então, por natureza, esse texto já não está sendo igualitário, porque você só está privilegiando um lado, certo? E isso é privilégio, não é igualdade, certo? Quem prega igualdade são vocês. Então, de novo, vocês estão cometendo uma hipocrisia através da incoerência do próprio texto que vocês escrevem, porque isso não fui eu e não foi ninguém aqui da comunidade masculinista que escreveu, foi a galera responsável pelo ONU Mulheres. Então, assim, eu quero entender exatamente onde é que está essa igualdade de gênero, porque até o que a gente vê, tanto no texto quanto na prática, definitivamente não é uma igualdade, sim uma fomentação de privilégios, principalmente através de ações afirmativas para salientar, para preconizar e para ajudar a disseminação da narrativa feminista. O quarto e último parágrafo traz o seguinte conteúdo. O Brasil foi um dos primeiros países a aderir à iniciativa Planeta 5050, por meio da sanção da tipificação do crime de feminicídio em março de 2015. São outros compromissos do país registrados na plataforma global. 2 pontos. Garantia de que todas as mulheres em situação de violência encontrem proteção e apoio no programa Mulher Viver Sem Violência. Aí, próximo tópico. Cuidados da saúde materna e assistência às meninas. Outro tópico. Plano para os cuidados prestados às vítimas de violência sexual por parte de profissionais de segurança pública e de saúde. Outro tópico. Grupo de trabalho sobre a saúde para as mulheres com deficiência. Licença maternidade para as mulheres militares. Outro tópico. Permissão de registro do nascimento de filhos e filhas sem a presença do pai. Notem que logo no começo do quarto parágrafo ele cita quase que o pioneirismo do Brasil, né? Que o Brasil foi um dos primeiros países a aceitar. E logo quando ele diz isso, me vem uma imagem tipo daquela roda de amigos, sabe? Onde tem uma roda de pessoas em torno de alguma coisa, né? Então vamos colocar nesse exemplo um monte de material meio assim da cor marrom. Tá? E aí em volta um monte de pessoas. E essas pessoas são os países. Aí todo mundo tá perguntando assim, pô, será que isso aqui é chocolate ou será que é bosta? Aí um fica olhando pra cara do outro e tal, e não sabe, né, quem que vai pôr a mão primeiro, se alguém vai tentar através do cheiro, se alguém vai tentar através da mão. Aí surge um no meio da roda que diz assim, eu vou tentar. Vai lá, enfia a mão e põe na boca. Aí descobre, nossa, é bosta. Esse cara que fez isso, pra mim, é o Brasil. Né, quando lido através dessa matéria, porque assim, como diz um conhecido meu, ou vontade de fazer merda. Então assim, você não tem nenhum lastro, nem experiência de que isso deu certo em algum lugar, certo? E outro, o Brasil já teria outros problemas a serem sanados primeiros, que a gente já falou alguns, então a questão de transporte público, a questão de segurança, a questão da educação, então assim, tem uma série de coisas. Né? E ainda assim, quando é para trazer, se fosse para trazer algo igual que a gente já viu que não é, ainda assim opta por adotar um programa assim,
estúpido, né, uma tremenda babaquice e desigual. E que, na verdade, isso vai acarretar em outros problemas para o próprio governo, que é como que a gente vai trazer aqui logo a seguir, certo? Mas outra coisa que eu peço para que vocês façam a reflexão do quarto parágrafo que foi lido é aonde, porque eu estou lendo aqui, falando com vocês, eu já ouvi de novo e não encontrei, aonde que vocês viram a palavra masculina, em qualquer lugar, assim, ou alguma referência masculina, homem, menino, onde você viu? Então, assim, quer dizer, os caras com deficiência, dane-se, não tem que ser abarcado nisso. Falando sobre violência doméstica, né, e vítimas de violência e tudo mais, tá, e se o homem for vítima de violência doméstica, como já tem muitos casos, inclusive que eu até coloco no Instagram, se você for, por exemplo, no canal do Renan, da Lei dos Homens também, você vai ver que ele direto coloca lá mulheres cometendo crimes e tal. O próprio Dom Sandro fala muito bem sobre isso, de alguns delitos que mulheres cometem. E aí, cadê? E quando o homem é a vítima? Onde que isso está sendo abarcado aqui nesse texto? Que supostamente deveria ser igualitário, só que a gente já sabe há muito tempo que não é, né? E aí outra coisa, né? E assim, para fechar com chave de ouro, para não estender muito, que é a permissão do registro de nascimento dos filhos e filhas sem a presença do pai. Então quer dizer, pô, legal. A gente já sabe que todo o controle de reprodução do ser humano geralmente está com a mulher, certo? Inclusive algumas que até lutam por pautas como aborto. Tá, beleza. Só que aí a mulher ela tem o direito de ela ter o filho sem a presença do pai. Tá, mas aí pergunto, será que o pai tem o mesmo direito? E outra, se a mulher ela vai lutar pelo direito de ela poder abortar, ou seja, ela matar a criança dentro do útero dela, por que os homens também não têm o direito de não assumir? Se você não quer a criança, beleza, se vocês vão seguir por esse caminho, ótimo. Só que eu também vou ser a favor do cara também virar e falar, olha, eu não vou assumir. Porque não assumir, pelo menos, é menos pior do que matar, certo? Que é do outro lado. Então, assim, de novo, através, quando a gente pega, como o Dom Sandro fala, e esmiuça esses textos escritos de uma forma muito bonitinha, esses discursos de gestor, né? Quando fala esse tipo de coisa, não, mas é mais pessoas e menos processos. Tá, só que você só se esquece que para você atender as pessoas de um jeito melhor, é necessário processo, e de preferência um processo que seja claro, objetivo e eficiente. Beleza? Beleza. Tô te falando isso porque é quase o mesmo discurso que hoje você vê muito nas empresas, né? E eu já trabalhei em algumas também. E aí, geralmente a galera que começa com esse papo é a mesma galera que depois de uns 2, 3 meses vai vir no setor falando, pô, mas a gente precisa implementar um processo e tal. Mas não era você que falava mais pessoas e menos processos? Então agora você está pedindo para a gente instaurar um processo porque as pessoas não estão sendo bem atendidas. Então assim, qual que é a lógica disso? É a mesma coisa que então assim, vocês falam uma coisa, vocês escrevem ela, e no próprio texto já mostra uma série de incoerência, uma série de mentira, uma série de baboseira. Mas é aquela coisa, né? É o discurso bom para ver, tanto nas empresas quanto a questão dos gestores, que eu trouxe o exemplo, quanto também nesses textos da galera da Beautiful People e do Mais Amor, por favor. Que a gente sabe, exatamente vendo na realidade, aonde que esse tipo de discurso está levando principalmente o nosso país. Pode falar! Fala! É você que financia essa merda aqui! Ah, mas por que que no meio da análise do quarto parágrafo você misturou as coisas falando de coisas de empresa, de mais pessoas e menos processos, discursos de gestor e tal lá? Calma, nada aqui no Contragolpe por acaso. Justamente é através desse discurso da gente tirar a máscara, nessa maquiagem que muitas vezes até colocado em outros temas aí de empresas, né, como se fosse assim práticas realmente incríveis e que fossem realmente ajudar as pessoas, como se não fosse necessário ter um processo exatamente como foi descrito antes, né, sendo que essas mesmas que falam isso primeiramente são as mesmas que depois vão cobrar um processo dos setores, né, pelo menos nas empresas nas quais eu trabalhei, né. E o que isso tem a ver? É que esse mesmo discurso, tanto do texto quanto os discursos de gestores, é uma coisa que está sendo embutida cada vez mais no setor privado, né? Provavelmente também influenciado através desse tipo de ação afirmativa. Só que para destrinchar isso um pouco mais profundamente, através de um outro ponto de vista, chegou a hora da gente chamar o Guaxinim mais famoso deste canal. Produção, traz o Raccoon aí. Vamos gravar um áudio então a respeito das nossas duas amiguinhas já de longa data,
o Planeta 5050 e o Agenda 2030. Para quem não está ligado a respeito disso, basicamente o Agenda 2030 e o Planeta 5050 são duas iniciativas que são praticamente a mesma coisa, da ONU, especificamente da ONU Mulheres, que já remonta desde lá de meados de 2015. São as iniciativas que falam que a gente tem que ter paridade ou equidade, seja lá o que for de aba 4, no setor público, no setor privado, no ambiente acadêmico. Basicamente todos os cargos têm que ter uma proporção de 50% mulher e 50% homem. Isso daí envolve um monte de subsídio, um monte de ação afirmativa, basicamente cota, entendeu? Cursos de qualificação e benefícios só para mulheres dentro das empresas. E é lógico que a gente sabe as consequências negativas que isso pode trazer para a economia de qualquer país, porque as mulheres como um todo elas produzem muito menos do que o que elas consomem. Elas são um déficit na sociedade. Então, esses dias eu estava reparando que pessoas assim do cotidiano, gente que não tem nada a ver com a manosphere nem nada disso, ou MGTOW, já estavam comentando a respeito desse chororô, dessas iniciativas que estão rolando, de começarem a querer colocar cota para a mulher, não só nos cargos públicos, mas também no setor público, no setor privado, né? A pessoa comentou assim, daqui a pouco vão ter cota para mulher no setor privado. Sendo que a gente sabe que já tem iniciativas dessas sendo propostas lá desde a época do governo da Dilma. Mas enfim, o ponto é que, se tu for analisar, o governo não é trouxa em fazer isso, cara. O governo não é trouxa de fazer isso, o governo é bem esperto de fazer isso e ele é bem filha da puta de fazer isso. Porque o governo ele tem acesso a uma base de informações que a gente não tem acesso. O governo ele sabe todos os dados, por exemplo, de imposto de renda, de pagamento de impostos do país inteiro. Ele tem acesso a todos os dados ali, não só do assistencialismo, do estado de bem-estar social, mas também como da previdência, das aposentadorias. O governo ele tem acesso aos números de consumo. Para quem não sabe, tem uma estatística que já rola por aí há muito tempo, que diz que, em números, as mulheres elas consomem 80%. Todo o mercado de consumo global, 80% é delas. Sendo que, por exemplo, o governo sabe que elas não têm as maiores faixas salariais através do imposto de renda. Então, como é que as mulheres elas consomem tanto se a rentabilidade, a renda delas é tão mais baixa? Entendeu? Tá rolando uma transferência de renda já há muito tempo, desde quando o divórcio começou a ser legalizado em inúmeros países há 40, 50 anos atrás. Então o governo ele não está sendo burro, ele está sendo bem esperto, ele está simplesmente pegando a conta e jogando no outro lugar, empurrando para o setor privado. Porque é o seguinte, se tu for analisar por que a vara de família ela opera do jeito que ela opera. A vara de família não foi feita para exercer justiça. Ela não foi feita para defender os interesses das crianças, porque a gente sabe que uma criança ela tá bem melhor se ela tiver um pai e a mãe dentro de casa. Não simplesmente jogar uma guarda unilateral para a mulher e deixar a mulher ficar monopolizando a criança e ainda por cima utilizar ela como um refém para extrair recursos do homem. A vara de família ela opera exatamente do jeito que é para ela operar, do jeito que o governo quer que ela opere. Porque vamos lá, se tu tiver um monte de homem depois da separação, tendo que perder a casa, entendeu? Tendo que voltar a morar com os pais, ou se não virar morador de rua, ou correndo risco de ser preso porque não está conseguindo pagar pensão, ninguém vai dar a mínima. A sociedade vai ignorar completamente. Agora, se tu começar a ter mulheres correndo risco de ser presa porque não consegue pagar pensão, ou perdendo a casa e tendo que voltar a morar com os pais, ou correndo risco de virar moradora de rua, isso daí vai ser, meu Deus, vai ser uma catástrofe, entendeu? Na mesma hora que começarem a noticiar isso, o presidente vai ter que se pronunciar e governadores vão ter que se pronunciar e vai ter que vir o ministro ou a ministra dos direitos humanos e o governo sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso porque a sociedade não vai tolerar. O tratamento que pode ser dado para homens na sociedade é completamente diferente do que pode ser dado para mulheres. Tanto que, se tu for ver tanto a esquerda quanto a direita, como é que eles medem o quanto uma sociedade
ela é próspera, avançada ou civilizada. Eles usam como métrica o quão bem as mulheres são tratadas nessa sociedade. Não é à toa que sempre eles falam, não, mas os caras de tal país, os muçulmanos, os não sei o que, eles tratam mal as mulheres, a gente trata melhor, enfim. Então o governo sabe que se começar a ter as mulheres passando necessidades que os homens passam atualmente, a sociedade vai exigir que o governo cuide dessas mulheres. E a gente sabe como é que vai ser esse cuide. Mais assistencialismo, como seria o caso, por exemplo, dessa Bolsa Idoso, que surgiu nos últimos anos, que basicamente diz o seguinte, uma pessoa idosa de uma família, independente de ter tido filhos ou não, pode simplesmente escolher algum parente da família, pode ser tio, pode ser primo, irmão, diabo a quatro, e exigir que essa pessoa pague pensão para ela. E a gente sabe que na hora que for aplicar, por exemplo, uma lei dessas, só vão aplicar quando o beneficiado é mulher. Quando é homem, vão ignorar. É a mesma coisa a vara de família. Porque simplesmente o governo está querendo tirar o dele da reta e jogar em alguém. Então o governo joga nos ex-maridos. Porque vamos lá, dois objetivos do governo principais são os seguintes: garantir o máximo de privilégio e benefício para as classes privilegiadas do governo. A gente sabe quais são essas classes. Políticos, funcionários federais, funcionários públicos de alto escalão, assessores, cargo comissionado e etc. Então é garantir uma vidazinha de nobreza, entendeu? Uma vida extremamente privilegiada para essas pessoas e, ao mesmo tempo, para manter o seu poder, dar o mínimo possível, o mínimo necessário de assistencialismo, de esmola para o povão, para conseguir se manter no poder. É por isso que quando tu vai analisar, por exemplo, os números, vamos lá, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, é um número bem menor do que se tu pegar, por exemplo, funcionários do judiciário, etc., e alto escalão do funcionalismo público. Agora, se a gente for analisar Previdência, a gente já vê que não é bem assim. Previdência, eu acho que é o quê? 2/3 do custo é para a mulherada. Só que é aquele detalhe. Da mesma forma que através da vara de família o governo está tirando dos homens os ex-maridos para dar para as mulheres, na Previdência o governo está se aproveitando, né, que os homens têm uma expectativa de vida mais baixa, porque eles trabalham mais, eles lidam com mais estresse na vida deles do que a mulherada, que é protegida. E daí o governo ali no sistema de Previdência, obviamente, ele está tirando mais os homens e dando mais para as mulheres. Compreende? Então é dessa forma que funciona. Então vamos lá. A gente já sabe que a sociedade não está nem aí para quando tem homem passando necessidade. Porém, quando tem mulher passando necessidade na sociedade, mesmo que, vamos lá, a mulher quis se tornar uma mãe solteira, ou a mulher quis pedir divórcio por causa de besteira, entendeu? Ou simplesmente não casou, não teve filhos, virou uma encalhada. Não importa, se tu tiver numa sociedade mulher passando necessidade, essa sociedade ela vai ser mal vista e todo mundo, bando de gado de noteísta, vai querer que o governo faça algo a respeito. E o governo não quer ter que fazer algo a respeito. Quer dizer, ele vai fazer, só que ele vai jogar a conta em outra pessoa. Então vamos lá. O detalhe é que até ali, 2000, 2010, mulherada ainda estava casando. Ainda estava tendo filho. Foi só em 2010 que a gente começou a ter as mulheres tendo menos de 2 filhos para cada mulher, né? Então, até ali 2000, 2010, o governo estava garantido. Porque não importa o que acontecesse, a mulherada ainda estava casando, ainda estava tendo filho, então eles podiam simplesmente jogar a conta dessa mulherada divorciada, da mulherada que possivelmente pode passar necessidade em algum momento da vida, nos homens. E foi isso que o governo fez. Por isso que não adiantou o pessoal reunir movimento do direito dos homens e tentar fazer abaixo-assinado e manifestação e tudo mais. Porra nenhuma, não adiantou nada. A vara de família está funcionando para o propósito dela, que é garantir que as mulheres não passam necessidade para que as mulheres não tenham que ser bancadas pelo governo, para jogar a despesa simplesmente no ex-marido. Não importa se está prejudicando a família, se está prejudicando o ex-marido, se está prejudicando as crianças. O importante é que a mulher não passe necessidade para o governo não ter que colocar a mão no bolso dele e ficar bancando elas. Só que daí veio um problema novo ali a partir de 2010, que a mulherada começou a encalhar totalmente, ou seja, não casar e não ter filhos, ou pior, elas começaram a se tornar emissol. Começaram a simplesmente engravidar de um cara sem nem estar casada.
E daí a gente sabe que, por exemplo, nesse caso, ok, entra a pensão alimentícia para criança, mas daí não entra a partilha de bens, que é um bife bem maior que a pensão, que é bem mais suculento. Vamos lá, a paulada que, por exemplo, um boomer, um cara da geração X tomou no divórcio, foi absurdamente maior do que a paulada que um carinha da geração Y, ou talvez até geração Z, tá tomando simplesmente se tornando um pai de filho bastardo ali com uma mãe solteira. Porque de um lado ali no boomer de geração X tem uma partilha de bens, que é uma paulada bem maior junto com a pensão, e no atual tá vindo só uma pensão. Então agora a gente tem um modelo de mulher que não tá mais casando, então não tem mais acesso à partilha de bens, entendeu? Ou não tá tendo filho, então não vai ter nem acesso à pensão, ou tá tendo filho e daí tá tendo acesso só à pensão, que não é aquilo tudo. Não é aquilo tudo que era antes, e a mulherada tá sentindo isso. Então é por isso que ali, entre 2010 e 2015, começaram a jogar essas ideiazinhas de que não, a gente tem que ter cota para mulher no setor público, tem que ter cota para mulher no setor privado, tem que ter cota para mulher em instituições acadêmicas, porque para garantir de tudo quanto é jeito, que a gente crie basicamente reserva de mercado para elas, cabide de emprego. Porque o governo sabe que essa mulherada não está mais casando, não está mais tendo filho, independente de ser elas que não querem ou os homens que finalmente aprenderam e não ofereceram mais isso a elas. A questão é que se essas mulheres agora de geração Y e geração Z começarem a passar necessidade, o governo vai ter que meter a mão no bolso dele, porque não vai ter mais nenhum vínculo. Vamos lá, por exemplo, a mulher que simplesmente se tornou uma MSOL, ela vai ter aquele vínculo com o cara que engravidou ela ou com os caras que engravidaram ela. Se ela foi bem putana e simplesmente engravidou de 2, 3 caras diferentes, então o governo sabe que pode colocar ali oficialzinho de justiça, advogado, juiz de aba 4 para simplesmente cobrar a pensão do cara e garantir na mulher. Só que a pensão, uma hora ela termina. E daí não tem aquela reserva também da partilha de bens. E a mulherada é carreirista, então já não tem mais aquela brecha para simplesmente receber pensão porque é ex-esposa. Que inclusive lá na época do governo do Temer cortaram isso daí também, reduziram bastante essa pensão para ex-esposa que era dona de casa. Por mais que agora também estão tentando emplacar de alguma forma a ideia ali na separação, já tem precedente, de que se durante o casamento, a união estável, a mulher ela tiver parado de trabalhar, ela pode alegar na separação que ela sacrificou a carreira pelo homem, pela família e pelos filhos, e daí o cara vai ter que compensá-la de alguma forma. Mas entenda que se tu levar em consideração, por exemplo, o salário das mulheres e as áreas nas quais elas atuam, ainda assim essa paulada no divórcio, de pensão que uma hora termina porque a criança está grande demais para receber pensão, né? Já não é nem mais criança, é adulto, e se for pegar ali o equivalente do que a mulher geraria de riqueza trabalhando, se ela não tivesse abandonado, entre aspas, o trabalho por causa da família, do marido e dos filhos, ainda assim é um montante total inferior ao que as mulheres tinham acesso antes, quando era nos boomers de geração X que tem a partilha de bens. Porque na partilha de bens, tu tem bens ali que o homem está adquirindo no decorrer do casamento, da união estável, e a gente tem que levar em consideração que os homens escolhem áreas que são mais estressantes, que exigem mais esforço, que pagam mais. Então, o que o cara consegue adquirir de bens ali no decorrer da vida dele é bem superior do que uma mulher adquiriria. Não é à toa que a gente tem a questão também das mulheres pagarem menos impostos, e se for pegar ali a aposentadoria equivalente do INSS, a aposentadoria delas é menor, porque elas produzem menos. Elas produzem menos e elas consomem mais. Então, esse negócio aí do Agenda 2030, Planeta 5050, é tudo premeditado, é tudo aparelhado simplesmente para o governo pegar agora e jogar a conta dessa mulherada que não está casando, ou também não está casando e não está tendo filho, jogar nas empresas, jogar no próprio governo, no funcionalismo público, jogar nas instituições acadêmicas. Entendeu? Então é simplesmente um mecanismo para ele não ter que arcar com esses custos e não ter que dizer não para as mulheres, não ter que cortar nada delas, mesmo porque a sociedade ginoteia isso pra caramba e só tem homem nesse mundo que não pode dizer não para elas. O maridinho não pode dizer não para a mulher porque senão corre o risco de tomar divórcio. O político não pode dizer não para o eleitorado feminino porque senão ele pode não ser reeleito, ou se ele está concorrendo ele não vai ser eleito.
entendeu? Então tá tudo meio que dominado, tudo quanto é homem tá simplesmente emasculado, se ele tá dentro do sistema, né? Se ele tá dentro do governo, ou se ele tá casado e com filhos, ou tá numa união estável, o cara tá ferrado, o cara tá dominado. Isso daí por todos os lados. Então, o governo ele vai simplesmente fazer de tudo para não ter que arcar com esses custos, para ter que jogar num outro canto, jogar nos homens, como sempre faz. Só que diferente do anteriormente, que simplesmente era jogado num ex-marido, basicamente o cara tá pagando individualmente pela mulher com quem ele se relacionou. Agora é coletivizado. Instituições acadêmicas, funcionalismo público, que é sustentado com a grana de todo mundo, empresas que no seu grande geral são criadas e mantidas por homens, então agora coletivamente todos os homens vão ter que bancar todas as mulheres da sociedade, sendo que essas mulheres elas não estão casando e estão tendo menos filhos do que tinha antigamente. Antes, quando era o custo individualizado, pelo menos elas estavam casando, o cara estava bancando uma mulher que se relacionou com ele e teve filhos com ele, e naquele arranjo da mulher casando, né, e não trabalhando tanto, elas pelo menos ainda tinham mais filhos. Então vê o quanto o negócio vai piorando. E agora tem outra questão, além de ser esse negócio também de redução de natalidade, tem a questão também de que isso vai ferrar com as empresas, vai ferrar com a produtividade, com a lucratividade do país. Isso pode ferrar também com a própria arrecadação do governo. E inclusive os homens, começando a ver, eles já estão numa situação que eles não estão casando e não estão tendo filho. Então os homens eles já não têm mais aquele incentivo, que na verdade é pressão, para produzir e trabalhar tanto quanto os homens de antigamente. E agora eles vão chegar nas instituições públicas, acadêmicas e privadas e vão ver as mulheres recebendo tratamento preferencial. E agora me diz, tu acha que isso vai fazer o homem querer produzir mais ou produzir menos? Então, é mais uma situação que o governo ele se mete para querer dar uma desperto, só que toda vez que o governo ele tenta dar uma despertinho, ele só vai criando uma situação pior ainda mais para frente. Mas aí no final das contas não importa, né? Porque simplesmente um governante pode chegar lá e fazer umas porcaria, depois mais para frente ele não vai estar mais eleito, ele já vai ter tido os mandatos dele, simplesmente vai pegando a batata quente e empurrando mais para frente. É assim que o negócio opera. Mas o que a gente tem que entender disso tudo, basicamente é o seguinte, o governo não é burro. O governo ele é esperto. E da mesma forma que, por exemplo, os homens individualmente, eles estão com mãos atadas se eles estão dentro do sistema, em um relacionamento sério com uma mulher, todo mundo que está no governo ali, por causa do voto feminino, está com as mãos atadas também. Simplesmente não tem saída e o negócio só piora. Assim, não esperem por melhoras. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Principalmente na questão do YouTube, não se esqueça de se inscrever para quem não tiver inscrito, tá bom? De entrar lá, de deixar seu like, de compartilhar o vídeo, tá, com outras pessoas e de também ficar à vontade na seção dos comentários para poder interagir com a gente, tá? Na questão do Spotify, não se esqueça também de fazer a avaliação do podcast, né? Então, na página principal lá do Contragolpe Cotidiano, tem os 3 pontos ali, né? Clicando neles vai abrir uma lista de submenu, uma das opções é seguida por uma estrela. Então, ao clicar nela, você vai poder fazer o ranqueamento aí do podcast, tá bom? E isso ajuda bastante a gente perante a plataforma do Spotify. Se precisarem entrar em contato com a gente, tem tanto o direct do Instagram, quanto o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? E voltando a falar das plataformas, não se esqueça, tanto no YouTube quanto no Spotify, de vocês ativarem o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.